Como meu filho pode aprender inglês mais rápido? Vamos falar sobre isso? Logo depois da minha vinheta nova. Bom, gente, hoje, é uma necessidade, a gente está ligado nesse assunto de que é preciso falar, no mínimo, inglês, E quanto mais cedo a pessoa aprender, melhor. Então, hoje eu vou dar todas as dicas que eu puder, vou tentar dar o máximo possível. O vídeo não quero que fique longo, então se inscreve no canal já, dá o seu like, compartilha e me siga no Instagram para mais dicas diárias, como aprender o idioma. E se inscreve aqui para você saber se semana que vem eu continuar esse assunto, tá? Se o vídeo ficar longo hoje, eu vou continuar semana que vem, tá? Então, já dá o seu like e se inscreve. E, gente, no final desse vídeo eu vou dar dicas de aplicativos maravilhosos, gratuitos e também não gratuitos, para seu filho aprender inglês mais rápido. Então fica até o final. Bom, gente, a primeira coisa que é importante você, como pai, saber, talvez seja a mais importante de tudo isso que eu vou falar, é que o ambiente emocional para o seu filho aprender, para uma criança aprender, em qualquer idade, o ambiente emocional é muito importante, tá? A criança, ela aprende mais quando ela se sente segura, quando ela se sente amada, quando ela se sente valorizada. Então é importante não pressionar muito o seu filho, mas estimulá-lo de forma positiva, com muito amor, com muito carinho, sem ansiedade. Qualquer ser humano, quanto mais ansioso, menos ele aprende. Então, não é legal você ficar que nem, aquelas mães que ficam... Vai estudar, garoto! Você não fez seu dever ainda! Estuda, garoto! Moleque, eu vou te bater até te virar do avesso. Eu te chuto de hoje até amanhã. Arranco teu couro, faço um abajur e quer reclamar vai falar com um bispo. Gente, isso não funciona. Isso não funciona. A criança pode até estudar ali e até tirar uma nota boa, mas a gente não quer que quando ela vai estudar um idioma, ela aprenda por obrigação. O aprendizado tem que ser a longo prazo, tem que ser sustentável, duradouro. Então não é como estudar para uma prova, que faz ali a pressão, estuda, ela tira a nota boa no dia seguinte. Não, ela tem que sentir prazer de estudar o idioma para ela fazer aquilo frequentemente e também para ela realmente aprender. Porque sob pressão, estressada, liberando cortisol, que é o hormônio do estresse, ela não vai aprender. O cortisol, ele bloqueia o aprendizado, então ela tem que estar bem relaxada, sentindo muito amada para aprender, tá? Capricha no ambiente que seu filho está estudando. Bom, a outra dica, a segunda dica que eu tenho para dar é o seguinte: pai, participe do aprendizado do seu filho. Se você fala um idioma estrangeiro, se você fala inglês e quer que seu filho aprenda, fale inglês com seu filho, Mostre para ele os objetos, as coisas que você sabe em inglês, ensine mesmo. O filho, ele fica feliz quando o pai, ele interage, com a criança. Então, assim, é importante você alternar atividades guiadas por um adulto, que no caso pode ser você, ou um professor na escola, e atividades voltadas inteiramente para crianças, O que seriam atividades guiadas por um adulto? Contar histórias, ficar ali realmente ensinando, que nem a criança, no curso de inglês, na escola, se é o caso, o professor ali ensinando. Você cantar músicas com a criança, jogos, arte, você falar sobre arte, desenhar, ensinar a criança, por meio de desenho, tudo isso é atividade guiada por um adulto. Só que as crianças aprendem muito mais, elas realmente vão internalizar o idioma nas atividades voltadas para a criança, atividades interativas, também como jogos que ela faz sozinha, jogos de aplicativos, que eu daqui a pouco vou falar sobre isso, vou dar aplicativos mega maravilhosos. Então, essas atividades interativas são muito legais, tá? Aplicativos, jogos, tudo isso contribui muito para a criança aprender, até mais do que o adulto, Mas as duas modalidades vão contribuir para o aprendizado do seu filho, tá? Então, é importante ele também ter atividades guiadas por um adulto.
também é fundamental. A próxima dica que eu te dou é você ajudar o seu filho a ter uma programação, tá? A memória, ela é fortalecida com a repetição. É importante o seu filho ver e rever diariamente o idioma que você quer que ele aprenda. Então é importante ter uma programação dinâmica, tá? Todos os dias ele estudar o idioma que você quer que ele aprenda, provavelmente em inglês, né? Então é importante que ele reveja todos os dias aquele idioma. Não pode ser só 2 vezes por semana. Ele tá fazendo curso de inglês 2 vezes por semana, 1 hora por dia. Cara, ele vai demorar muito mais a aprender o idioma. Ele tem que ver aquele idioma todo dia. Então, assim, pelo menos, né, as crianças, elas respondem muito bem a estruturas. Então, de 30 minutos a 1 hora por dia, é importante que seu filho escreva e reveja aquilo que ele escreveu no dia anterior. E escrever é muito importante para criança, porque, como eu falei, elas respondem bem a estruturas, tá? Então, não adianta pegar o iPad, pegar o tablet, largar lá na mão da criança, o celular, cheio de joguinho lá, muito divertido, e aí ela fica lá brincando, e aí depois, pronto, desliga o iPad, vai dormir, vai brincar, e pronto, ela não criou. Ela precisa trabalhar, a criança precisa usar a criatividade dela para ela internalizar, ela memorizar as informações. Então, como que ela vai trabalhar isso? Com as estruturas. Ela vai escrever, fala para ela escrever frases, escrever o que ela aprendeu, ela desenhou lá sobre a butterfly, né, desenhou, pintou. Então agora escreve no caderninho, butterfly, I love butterflies, eu amo borboletas. Então escrever, gente, de 30 minutos a 1 hora por dia é importante, tá? Mas lembre-se, ela precisa sempre estar feliz, se sentir feliz para fazer aquilo. Criança não funciona sob pressão, tá? Então mesmo que ela não queira escrever, tente arrumar uma forma, né, de ela sentir prazer escrevendo aquilo. Escreve uma cartinha para professora em inglês. Escreve uma cartinha para o papai em inglês. Uma cartinha que ela escrever vai levar 30 minutos. E a última dica que eu vou dar hoje, porque semana que vem eu vou continuar falando sobre esse assunto, mas pro vídeo não ficar longo e cansativo, eu vou dar essas dicas hoje. Você já coloca em prática essa semana, essas dicas que eu tô dando nesse vídeo de hoje. Mas semana que vem tem mais. Então já se inscreve, toca o sininho, dá o seu like e volte semana que vem para ver a continuação desse vídeo, tá? Mas a última dica que eu vou dar hoje, gente, é a leitura. Criança também precisa ler, aumentar o vocabulário dela, então tem que ler todos os dias. Todo dia tem que ler, gente. Mas lê aquele livro chato, aquele livro assim que fala sobre a história da humanidade? Não, gente, livros divertidos, livros de super-heroes, de super-heróis, livros sobre, sei lá, a Turma da Mônica. Eu aprendi a amar a leitura com os gibizinhos da Turma da Mônica. Então dê pra ela, gibizinho, aqueles livros bem infantis, sabe? Que ensinam historinhas, assim, bem infantis. É ótimo, porque tem vocabulários fáceis. Até se você não é criança e tá aprendendo agora inglês, aprendendo agora o idioma, pega esses livros infantis, porque eles são ótimos pra aprender vocabulário. Eles têm um vocabulário facílimo. Mas antes de terminar, vamos falar dos aplicativos? Gente, o primeiro que eu tenho pra indicar pra vocês, que eu acho, assim, uma fofura, é o Pilipop. O Pilipop, gente, é indicado para crianças entre 6 e 10 anos. Também vou colocar na descrição e eu vou colocar direitinho ali na descrição do vídeo, ali embaixo, como é que funciona cada aplicativo que eu recomendar aqui. Mas o Pilipop é muito legal porque ele trabalha muito o reconhecimento da voz da criança, ele trabalha a pronúncia, seu filho vai falar ali as palavrinhas, aí o aplicativo vai reconhecer, né, a pronúncia, se a pronúncia tá certa, se a criança tem que tentar de novo. É super divertido, tem um monte de joguinhos, historinhas. Então ele funciona pelo reconhecimento da voz. Então ele trabalha muito vocabulário, pronúncia, um pouquinho de gramática também. Ele é super levinho, a criança vai passar horas ali brincando. Então o Pilipop é totalmente gratuito. E sabe o que é legal também do Pilipop? Que ele, mensalmente, ele renova as atividades. Então ele não fica cansativo pra criança, não fica chato. Então o Pilipop é muito legal e, como eu já falei, é grátis. Outro aplicativo também
totalmente gratuito e voltado exclusivamente para gramática. É o Johnny's Grammar Word Challenge, tá? Esse aplicativo também é maravilhoso. Porém, você precisa já ter algum conhecimentozinho de inglês, tá? Porque ele foca bastante em gramática e ele não ensina tanto, tá? Ele já coloca ali as atividades para você fazer, para criança, né? Fazer, acertar a preposição. Então ele é bem voltado para gramática, mas vale super a pena ter. A criança pode, inclusive, fazer as atividades e escrever, né? Naquela atividade que eu falei de escrever, faz ali as atividades, as frasezinhas, trabalha a gramática e depois escreve no caderno o que ela tiver aprendido. Então é ótimo para a criança aprender a criar estruturas gramaticais, escrever frases em inglês. E o outro aplicativo que, assim, gente, é o mais legal de todos, porém é pago, é o Lingo Kids. O Lingo Kids, você consegue acompanhar o progresso do seu filho, você consegue colocar reminders, né, alarmezinhos para tocar na hora do seu filho estudar, estabelecer quantos minutos por dia o seu filho vai estudar, tem provinha, tem jogos, tem histórias, é muito legal o Lingo Kids. Ele é bem completo, assim, sabe? Ele tem atividades interativas, tem atividades, assim, mais para um aprendizado mais passivo, ele é bem completo, só que ele custa, em média, uns R$59, se eu não me engano é R$59,90 a mensalidade, mas ele é bem completo. Se você puder pagar, eu super recomendo. Se não puder também, os outros aplicativos que eu falei são super legais, assim, muito, muito legais mesmo. Também, se eu não me engano, o Pilipop, que também tem o reminder, você também coloca lá o alarmezinho pra tocar na hora de estudar e tal. Então eles também são bem legais, tá? Mas quem sabe, né? O Lingo Kids tem 7 dias pra você experimentar. Então você vê se você realmente gosta, se tá disposto a pagar esse valor, mas seu filho vai ganhar muito. Com esses aplicativos vai aprender bastante. E é bem mais barato do que um curso de inglês, né, gente? Convenhamos, tá? E ainda mais agora com a quarentena, né, gente? Vai ficar lá, seu filho vai ficar seguro na sua casa e vai aprender inglês muito mais barato. Então é isso, gente. Olha, semana que vem a gente continua com esse assunto, hein? Não esquece de voltar. Vamos nos falar semana que vem por aqui. Me deem ali os seus comentários. Falem o que vocês gostaram. Se seu filho tá aprendendo inglês, o que você vai fazer para ajudá-lo, o que você vai mudar na forma como você lida com esse assunto pro seu filho agora aprender inglês definitivamente. Me conta, me falem tudo, gente. Eu gosto de saber tudo de vocês. Me falem ali nos comentários. E semana que vem a gente tá de volta. So, see you guys around and see you next week.